Então, pessoal, estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo importantíssimo. Consegui recuperar trechos da minha apresentação da tese de doutorado na UERJ, no programa PROPED de 2010. Tese, ela é fundamental do que eu venho discutindo nos últimos 15 anos, que é a tese Escola-Favela e Favela-Escola. Esse menino não tem jeito, que remete diretamente a um diálogo com a minha própria trajetória. A tese fundamental de toda a pesquisa indica que a favela ocupa um espaço dentro da escola através das sociabilidades que forjam as subjetividades das crianças e estudantes que chegam até as escolas. Ali, naquele território, no espaço escolar, essas crianças passam a disputar os valores, as culturas, as relações sociais que as constituem como sujeito de suas próprias trajetórias, dos seus conhecimentos. No entanto, as pesquisas que tenho feito têm apontado para o fato de que há uma disputa dentro da escola que não se limita somente ao território, ao controle da escola. Está para muito além dessa objetividade. Há, na verdade, uma disputa pelas subjetividades dessas crianças estudantes moradoras de favelas. E nas escolas, essa disputa, ela, por parte da escola, é consubstanciada nos currículos, nas regras comportamentais, nos rótulos, nas punições, nos estigmas, que demonstram um choque entre essas duas expectativas, as expectativas das crianças, que são forjadas com inteligências fora do padrão e das expectativas das escolas, visto que no território onde forjam a sua subjetividade, desde as idades mais tenras, para que elas possam sobreviver, independente de com sucesso ou não, elas precisam desenvolver um tipo de inteligência que é distinta do padrão de outras crianças que forjam as suas subjetividades em outros contextos, contextos que são, de algum modo, apresentados a essas crianças dentro de uma normalidade que poderíamos chamar uma normalidade estatal. As crianças passam, então, a ter que desenvolver o que a gente poderia chamar de uma dupla persona. Na favela, precisa ter uma leitura de mundo e uma sagacidade que muitas vezes se originam na imposição de uma adultização precoce, para que elas possam dominar os códigos e transitar entre becos e vielas com toda a complexidade que se dá por estar tendo que conviver em territórios ricos em culturas, em conhecimentos, mas também abundantes em diversos tipos de violência. Ainda mais que, na maioria das vezes, esses territórios, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, são dominados
por grupos armados não estatais, que impõem regras e sociabilidade fora do controle dos padrões e expectativas esperados, tanto pelo ordenamento jurídico formal, como propriamente dos currículos oficiais, normativos. Isso faz com que a criança precisa também desenvolver um segundo tipo de persona que se fundamenta nas expectativas das escolas e nos padrões comportamentais esperados e impostos para que ela seja considerada uma criança com jeito, uma criança que leve jeito para o desenvolvimento de sua aprendizagem escolar. Muitas das crianças, nesses espaços, ao entender que não pode, de algum modo, se colocar com toda a sagacidade e expertise que desenvolve a partir de outras lógicas que se constituem fora da escola, elas passam, então, ali tentar desenvolver para que possa ter o direito de aprender na escola, para que possa ter o direito de desenvolvimento de uma inteligência também forjada nos conhecimentos históricos, científicos acumulados pela humanidade, ela passa, então, se comportar ali, na medida do possível, dentro de um padrão, muitas vezes, que se aproxime da expectativa das professoras, das escolas, dos currículos, que são, de algum modo, uma universalização de um padrão crianças de classe média. Quando nós, que fomos crianças, que frequentamos as escolas públicas e que fomos considerados crianças que não tinham jeito, retornamos à escola depois de toda uma trajetória de construção de conhecimento fora da escola e retornamos como professores concursados, nós percebemos que 20 anos depois que passamos por aquela mesma escola e que lá fomos considerados meninos ou meninas que não tinham jeito, percebemos que muita coisa mudou na escola. Mudou a estrutura predial, muitas vezes. Mudou as tecnologias. Mudou os tipos de merenda. Mudou até mesmo os traços fenotípicos de professoras e professores. Mas uma coisa a gente percebe ao participar das primeiras reuniões de conselho de classe, permanece sem alteração, é a profecia. Esse menino não tem jeito. Essa menina não tem jeito. Eu nasci e fui adotado por um casal de migrantes nordestinos no início da década de 70. Nordestinos que, tal como muitos à época, foi negado o direito de aprender a ler e a escrever na escola. Então chegam ao Rio de Janeiro para tentar
construir suas vidas, seus sonhos, com muita capacidade e inteligência de leituras de mundo, mas negado a eles o direito de compreensão do sistema de escrita que permite a representação gráfica da sonoridade da fala. Outra coisa importante é que, à época, início da década de 70, a situação do Brasil e a própria forma como se interpretava a criança antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança não era considerada um sujeito de direito. E, portanto, a adultização precoce, ou seja, a atribuição de responsabilidades para a criança em idades ainda tenras, como o trabalho infantil, o trabalho doméstico, ficar em casa, as meninas especialmente, tomando conta das irmãs mais novas, alimentando, dando banho, toda uma responsabilidade. Os meninos, eu, no meu caso, precisei trabalhar na feira, vender picolé, vender limão, porque a gente tinha que fazer dinheiro para ajudar em casa. Não tinha dinheiro, era uma escassez danada. Mas com tudo isso eu posso dizer que a minha infância, paradoxalmente, ela foi muito boa e muito ruim. Foi muito boa porque na Rocinha, no início da década de 70, abundava ainda a Mata Atlântica e, como não existia água encanada, todos nós tínhamos que ir para as cachoeiras, para as minas de água, os pocinhos que ficavam dentro da Mata Atlântica. E ali a gente, muitas vezes, passava o dia inteiro, depois da escola, comendo frutas, se alimentando daquilo que a natureza ainda estava abundante a nos oferecer na favela da Rocinha. Isso foi e me traz memórias fantásticas. Por outro lado, paradoxalmente, tem a parte terrível que envolve, início da década de 70, o início também de grupos armados não estatais, começando a dar os primeiros passos para dominar, controlar os territórios das classes trabalhadoras pobres, precarizadas, que construía os seus abrigos dentro das favelas. Era um período muito violento, então todos os dias tinham assassinatos na Rocinha. E uma prática comum, que para mim hoje terrível, era a prática de levantar o plástico. Eu era um dos meninos, ousado, abusado, talvez porque na ocasião ainda estava filho único, adotivo, da minha mãe e do meu pai. Eu tinha que me autoafirmar. As famílias tinham muitas crianças, muitos irmãos e irmãs. Eu tinha que construir alianças estratégicas com as crianças, até para não ter que estar submetido o tempo todo a brigas, a enfrentamentos físicos. Então eu era um desses meninos ousados, abusados, que quando morria alguém, no outro dia ficava todo mundo já esperando eu chegar, porque eu tinha coragem de passar pelos policiais que guardavam o corpo com aquelas velas acesas e levantava o plástico para que todos pudessem ver o estado do defunto, para que todos pudessem ver os rostos e os corpos crivados de balas, perfurados por facas. Então essa parte também da minha infância foi muito ruim. E com essa sociabilidade, a gente chega à escola. E ao chegar à escola, nós defendemos, lutamos
pela afirmação daquilo que nos constitui como sujeito até aquele momento. E no meu caso, por 5 vezes a escola convidou minha mãe para comparecer e falar para ela a frase profecia que ecoa nos meus ouvidos até hoje. Olha, dona Iracema, esse menino não tem jeito. Perdemos, vai ser bandido, já deve estar até envolvido. E depois da 5ª vez que eu fui convidado, eu percebi que melhor seria eu fazer dinheiro. E já muito adultizado, peguei um caminho de muitos adolescentes na época, década de 80 já, minha adolescência, e num desses namoricos, assim como muitos adolescentes da época, eu tive aí então a minha primeira filha e o meu casamento, ainda na adolescência, eu e minha primeira esposa. E só nos restou, como herança, como possibilidade de sobrevivência, a laje. A laje é um espaço que hoje, 2026, está escasso nas favelas. Porque a população já cresceu em tal ordem que já não é mais possível ter lajes disponíveis para que uma geração acolha a geração vindoura na construção do seu próprio abrigo. Mas à época a laje era o espaço de herança mais importante que tínhamos na favela. E ali construí minha laje e iniciei a minha vida como comerciante, o que hoje a gente poderia chamar de microempreendedor. Montei um pequeno chaveiro, que também era cutelaria, na Rocinha, e ali passei a oferecer serviços a manicures, cabeleireiros, açougueiros, costureiras, e também os moradores que tinham que fazer as suas chaves, trocar os segredos. E a partir desse chaveiro, eu decidi, então, transformá-lo também naquilo que me foi negado, o direito de aprender na escola pública. Então eu passei a comprar livros no sebo, e a minha mãe, que tinha um valor muito forte com a escolarização, ela valorizava muito a escola, ela catava nos materiais que eram descartados, jogados fora no lixo, livros, e me dava, levava lá para o chaveiro. Eu montei no chaveiro uma prateleira, um sótão, uma espécie de pequeno sótãozinho, que era um chaveiro muito pequeno, um box de 2 metros por 1 de fundura, muito pequenininho, mas ele era muito alto. Então eu consegui fazer uma espécie de rebaixamento de madeira, e ali eu guardava, montei uma biblioteca. E eu passei a estudar sozinho, de forma autodidata, todos os conteúdos que me foi negado. Em determinado momento, um grupo de estudantes do pré-vestibular comunitário da Rocinha, que eram meninos e jovens que me conheciam há muito tempo, falaram: Rodrigo, olha, você sabia que você poderia fazer uma prova agora com a nova LDB? Autoriza você fazer uma prova que você passando, chama-se exame supletivo, você adquire o diploma de 2º grau na época. E eu,
meio desconfiado, ainda assim eu fiz a prova e consegui passar em todas as matérias. Isso me levou, então, a acreditar que já tinha estudo e conhecimento suficiente, de forma autodidata, para tentar também vestibular. E assim eu fiz a graduação, minha primeira graduação em pedagogia, e em seguida percebi também que eu tinha total condição de fazer um concurso público, e me candidatei a um primeiro concurso público para professor, veja bem, professor do ensino fundamental, primeiro segmento, ou seja, primeiro ao quinto ano, antiga primeira a quarta série, no município de Niterói, em 2004. E assim eu fiz, passei e me tornei professor. E lá chegando, foi que me despertou essa motivação de perceber que muitas coisas tinham mudado naquela escola. Muitas. Mas a única coisa que permanecia, quando eu participava agora na condição de professor concursado, era a profecia. Esse menino não tem jeito. Essa menina não tem jeito. Então foi isso que motivou a estudar e a mergulhar nessa que foi a minha primeira pesquisa em que eu mergulhei na relação escola-favela, favela-escola. Espero que vocês gostem desse conteúdo que virá a seguir, recuperado. Tentei remasterizar também a imagem e o som, na medida do possível, mas acho importante, já que esse conteúdo e essa tese de doutorado foi publicada e virou um livro que tem sido muito lido e até recomendado por alguns cursos de pedagogia, com disciplinas que querem discutir e compreender melhor a relação escola-favela e favela-escola. Então vamos à apresentação da tese. Foi uma tese apresentada ao Proped da UERJ em 2010. Tamo junto. Porque, de certa forma, é uma possibilidade, ainda que dicotômica, ainda que, de certa forma, não dando conta da complexidade do fenômeno, mas, pelo menos, permite uma sistematização lógica para que a gente possa fazer uma descrição mínima desse debate, dessa discussão. Até mesmo um comprometimento ou uma compreensão do fenômeno de forma sistematizada que nos dê uma segurança. Né? Esse binarismo, essa dicotomia tem mesmo uma segurança. Então começamos assim, a professora Gina está falando comigo assim, Rodrigo, olha, esse binarismo, essa dicotomia, ela, de certa forma, empobrece. Mas, por outro lado, havia um limite nesse sujeito pesquisador. Havia um limite para poder ampliar ou complexificar mais a discussão. Então, não deu para caminhar naquele momento dentro dos limites do próprio pesquisador. Então, o que deu para fazer, e aí, nesse caso, meus interlocutores, principalmente a professora Gina, foi muito, vamos botar assim, comprometida também com os meus limites e com a minha autonomia de pensar, né? Olha, então vamos assim mesmo, vamos dentro dessa dicotomia. E assim nós chegamos à qualificação. Chegamos à qualificação com essa ideia, né, da dicotomia, a complexidade, favela-escola e escola-favela. Né? E aí, dentro dessa complexidade, eu contei com a colaboração importantíssima da banca, que foi o que permitiu que eu conseguisse tentar avançar um pouco mais nessa discussão. E ao tentar avançar muito mais nessa discussão, né, a questão fundamental na ocasião da qualificação era pensar como que a favela, enquanto espaço educativo, ou seja, a favela enquanto espaço que, pelas suas lógicas de sociabilidade, pelas suas lógicas de comportamentos a partir dos fluxos rotinizados que aquele espaço permite cada ser humano. Né? Porque os fluxos rotinizados, por exemplo, de compreender, né, quando o morro está legal, quando o morro não está, você aprende a fazer as leituras da linguagem do morro,
né? Se o bicho estava pegado, se o bicho não estava, se o morro está tranquilo, se é só ladeira. Então, a partir de toda essa complexidade, eu fui compreendendo que era inviável dicotomizar, ainda que fosse mais fácil, ainda que fosse mais tranquilo. E eu fui percebendo que, na verdade, a questão não era como a escola ocupa um espaço dentro, como que a favela ocupa um espaço dentro da escola enquanto favela, enquanto um espaço educativo. Porque, na verdade, a gente tinha um grande mosaico onde tudo estava junto e misturado. Né? Nós tínhamos dentro da própria escola as feiras da favela, nós tínhamos os professores que estão dentro do processo, nós temos a cultura, que são culturas hibridizadas também, entra a própria ideia de uma carioquês malandra, com o repentista que se mantém na sua, como dizer, resistência nordestina, dentro do morro. Nós temos as crianças conduzindo os processos, e as crianças, minhas alunas, né? Nós temos crianças sendo alfabetizadas de outros contextos, nós temos os mototáxis, nós temos os acidentes no morro, nós temos a laje, e as crianças que fazem a laje, o grande playground, nós temos todos esses contextos que criam a questão fundamental da tese. Né? E aí a questão fundamental da tese passa então a trazer a ideia de que é escola na favela, ou favela na escola, ou ambas as situações, ou tudo junto e misturado. Então isso permitiu entender que não dava para manter a dicotomia, não dava para manter o binarismo analítico, embora me permitisse uma sistematização um pouco mais segura. Né? E aí vem o risco, então, de tentar, na tese, acabar com esse binarismo e tentar construir, a partir da orientação da banca, a partir das interações que eu tive com a banca, uma tese que pudesse trazer, pelo menos, as 3 dimensões dessa problemática. Né? E aí eu coloco que não é uma simples dúvida, mas um pleno sentido da complexidade que nos traz essa ideia, né, de mosaico, pega escola, favela escola, hibridação. Não é nem hibridação no sentido de impactos, hibridação, impactos, enredamentos, porque impactos me remeteria a uma ideia de alguma coisa que vem de fora e encontra algo dado e aí impacta o que está dado. Então, alguma coisa que chega, né? Também não seria um enredamento na medida em que, ao construir as redes, né, os fios que se tecem mantêm uma individualidade enquanto fios, uma singularidade enquanto fios. Então, embora uma totalidade forme uma rede, ainda assim se mantém, a tese, de certa forma, demonstra isso, as singularidades dos fios de cada contexto em que esses fios são tecidos, e construídos e criados. E também não seria hibridação, porque seria uma ideia de uma mistura plena e absoluta que dissolveria todos esses fios numa outra totalidade, criando outros fios. Então, eu entendi que essa dúvida não era simplesmente uma dúvida teórica, mas ela que daria o pleno sentido da questão da tese. Então, vem a estrutura geral da tese, a partir desse debate. Então, com a velha escola, no primeiro capítulo, na primeira parte, né, sociabilidade, fios condutores de uma problemática, e aí, como fios condutores, né, eu trago a própria ideia dos dados biográficos desse sujeito enquanto amálgama desses contextos, que faz os nexos desses contextos. Trago o segundo capítulo, que é o capítulo mais, assim, mais complicado do ponto de vista da organização que a gente tem incorporada na construção, pelo menos eu tinha incorporado, na construção dos textos. Porque são contextos que nos remete a histórias malditas, a silenciamentos, né, que são uma constante na nossa história, esse silenciamento, né, fruto, né, no mundo de uma sociedade colonial escravocrata, né, e que, de certa forma, esse contexto nos ajuda no sentido de a gente poder compreender como que tais silenciamentos foram silenciados e como que a resistência contra esses silenciamentos sempre se fizeram presentes, embora silenciados, mas nunca deixaram de existir. Né? O problema é que assim, a junção, a conexão, os nexos lógicos desses contextos empíricos, né, só se dão a partir da valorização do pesquisador e das experiências circunstanciais, das experiências, das vivências desse sujeito que tem sua origem marcada fora dos lugares propriamente ditos de uma objetividade do fenômeno estudado.
Então, é exatamente assim, a valorização da experiência desse sujeito pesquisador que permite fazer os nexos empíricos lógicos desse contexto. Então, você vai ter vários contextos que, num primeiro olhar, não se amarraria. Você vai ter um contexto, por exemplo, que nos remete a uma escola de Niterói, né? No outro momento, um contexto que nos remete a uma escola de Caxias, no outro momento, um contexto que nos remete a uma favela, e que não é uma favela que é a favela da qual saem os alunos para a escola de Caxias, e nem a favela da qual saem os alunos para a escola de Niterói, que está sendo pesquisada. Ao mesmo tempo que os alunos não saem da favela em que um sujeito pesquisador está inserido e tira dali, da experiência com essa favela, no caso de Rocinha, vamos dizer assim, os elementos fundantes para a análise das vivências que ele tem nos outros contextos. Então, assim, é exatamente as vivências, né, e a valorização desse sujeito enquanto um sujeito pesquisador, né, é que vai fazer com que esses nexos sejam lógicos e possíveis, né, para que amarrem os contextos, que, de uma certa forma, eles, olhando só esse segundo capítulo isoladamente de todo o restante da tese, eles aparecem como se estivessem isolados, desconexos, pelo menos a meu ver. E o terceiro momento de situações, os nexos empíricos metodológicos da pesquisa visceral. Aí eu trago um conceito de pesquisa visceral, que é um conceito criado no calor do debate, pelo menos eu acredito, né? Criado no calor do debate da qualificação, né? Que foi muito rico, trazido pela professora Ana Clara Torres Ribeiro, e por ser um conceito, né? De certa forma, eu não vou nem dizer criado, eu acho que não sei, acho que não é isso. Mas é um conceito que é anunciado, talvez seria a melhor palavra, é um conceito anunciado pela professora Ana Clara que nos permite pelo menos mais 10 anos de pesquisa, né, para que a gente possa minimamente tentar amarrar um pouco, teoricamente, essa ideia de pesquisa literal. No entanto, como que eu estava fazendo? E tudo aquilo que eu falei no início, dos meus dilemas que carregava com os meus amigos, com a própria banca, com a professora Regina, né? Não me permitia, por exemplo, me enquadrar a contento numa pesquisação, numa pesquisa sociológica. Né? E eu não sabia no que eu poderia, pelo menos, aventar. Né? Eu estava, de certa forma, deslocado dessas categorias. As categorias não me eram suficientes para me entender enquanto sujeito pesquisador nesse tipo de pesquisa. Então, o conceito, a noção de pesquisa visceral, ou de pesquisador visceral, foi o que melhor permitiu eu me pensar, não só como sujeito da pesquisa, mas me pensar como pesquisador, mas pensar na própria pesquisa. Então, é um conceito que está ainda em andamento. De certa forma, é um conceito que eu poderia até, pelas minhas leituras, um pouco bakhtiniano, porque ele é um conceito que não permite uma autoria do ponto de vista puro, pelo menos penso eu, né? É um conceito que está aí, que está posto, que é de todos, que precisa ser trabalhado, retrabalhado, e que tem, tal como uma favela, a própria complexidade do fenômeno enquanto conceito, porque ele também é mutante, porque cada pesquisador visceral é um pesquisador visceral dos seus contextos, cada pesquisador visceral vai ter as suas próprias vivências, fazer os nexos dos contextos em que pesquisa. Então, de certa forma, é um conceito que me ajuda a pensar enquanto mais próximo da própria complexidade do fenômeno pesquisado, que são as escolas e as favelas que nós estamos trabalhando. A partir daí, eu desmembro um pouco dentro dessa parte de dados biográficos. Eu tento trazer os dados biográficos enquanto contextos que permitem indagar no Brasil, né? Indagar o homem, indagar a mulher, indagar a criança nas suas circunstâncias existenciais de opressão, né? Vivendo nos seus contextos onde as suas táticas de sobrevivência passam a ser a sobrevivência possível. O tempo todo contextualizado dentro de processos onde a opressão, mais do que a exploração, se faz presente enquanto processo de socialização, processo de sociabilidade, processo de humanização dessas pessoas, os mais pobres, e que, portanto, por serem
pessoas que precisam viver o tempo todo na construção das suas próprias táticas de sobrevivência, são grupos sociais que têm a interação como o grande elemento da sobrevivência, da subsistência. Aí vem o segundo ponto, dos contextos referentes das histórias malditas. História maldita está aí, essa ambivalência mesmo do texto, a história maldita, no sentido de ser mal falada, de não ser dita, e ao mesmo tempo maldita porque elas não têm que ser ditas para manter a nossa própria sociedade dentro de um discurso missionário, um discurso de possibilidades. E aí eu trago, só para esclarecer na estrutura desse capítulo 2, que é o mais complicado para mim, a história do Cinturão Negro da Rocinha. Tento fazer sempre essa ideia de entrelaçamento nesse capítulo 2, da favela na escola, da escola na favela. Então eu trago a ideia, um outro tipo de silenciamento, ainda fruto também da nossa sociedade escravocrata, colonial, de um rapaz negro que tenta voltar à escola. Aí trago uma outra discussão sobre a tentativa de implementação da Lei 10.639 no cotidiano escolar e todas as implicações desses processos que nos fazem ainda arraigados a um eurocentrismo forte, que não nos permite ainda debater e discutir questões de fundamento. De certa forma, é um conceito que eu poderia até, pelas minhas leituras, um pouco bakhtiniano, porque ele é um conceito que não permite uma autoria do ponto de vista puro, pelo menos penso eu. É um conceito que está aí, que está posto, que é de todos, que precisa ser trabalhado, retrabalhado, e que tem, tal como a favela, a própria complexidade do fenômeno enquanto conceito, porque ele também é mutante, porque cada pesquisador literal é um pesquisador literal, dos seus contextos, cada pesquisador literal vai ter as suas próprias vivências, fazer os nexos dos contextos de pesquisa. Então, de certa forma, é um conceito que me ajuda a pensar enquanto mais próximo da própria complexidade do fenômeno pesquisado, que são as escolas e as favelas que nós estamos trabalhando. A partir daí, eu desmembro um pouco, dentro dessa parte de dados biográficos, eu tento trazer os dados biográficos enquanto contextos que permitem indagar no Brasil, indagar o homem, indagar a mulher, indagar a criança, nas suas circunstâncias existenciais de opressão, vivendo nos seus contextos onde as suas táticas de sobrevivência passam a ser a sobrevivência possível. O tempo todo contextualizado dentro de processos onde a opressão, mais do que a exploração, se faz presente enquanto processo de socialização, processo de sociabilidade, processo de humanização dessas pessoas, dos mais pobres, e que, portanto, por serem pessoas que precisam viver o tempo todo na construção das suas próprias táticas de sobrevivência, são grupos sociais que têm a interação como o grande elemento da sobrevivência, da subsistência. Aí vem o segundo ponto, dos contextos referentes das histórias malditas. História maldita está aí, essa ambivalência mesmo do texto, a história maldita, no sentido de ser mal falada, de não ser dita, e ao mesmo tempo maldita porque elas não têm que ser ditas para manter a nossa própria sociedade dentro de um discurso missionário, um discurso de possibilidades. E aí eu trago, só para esclarecer na estrutura desse capítulo 2, que é o mais complicado para mim, a história do Cinturão Negro da Rocinha. Tento fazer sempre essa ideia de entrelaçamento nesse capítulo 2, da favela na escola, da escola na favela. Então eu trago a ideia, um outro tipo de silenciamento, ainda fruto também da nossa sociedade escravocrata, colonial, de um rapaz negro que tenta voltar à escola. Aí trago uma outra discussão sobre a tentativa de implementação da Lei 10.639 no cotidiano escolar e todas as implicações
desses processos que nos fazem ainda arraigados ao eurocentrismo forte, que não nos permite ainda debater e discutir questões fundantes do nosso racismo. Aí trago, o tempo todo tentando fazer essa mistura, trago de novo a questão da favela para tentar mostrar outros tipos de silenciamento e outros tipos de histórias, com a ideia do jornalista que entra na rocinha e tenta, de certa forma, eu faço uma leitura do que ele faz, dessa ideia de descentralização do poder do tráfico como poder absoluto, a outras ramificações que ordenam as estruturas de poder da favela, e lembrando sempre que são questões mutantes, o que se deu não se dá hoje, se a gente fosse pegar. E aí, no final, com essas situações, eu tento mergulhar, de certa forma, dentro da escola, com situações da escola, das quais me remetem tais situações a tudo que eu vim falando durante a tese. E aí, eu trago de novo, retomo de novo a discussão da pesquisa visceral com a possibilidade da gente fazer os nexos empíricos lógicos necessários para a compreensão da tese e para a articulação da tese, e, de certa forma, demonstrar um pouco da incipiência desse conceito de pesquisa literária. E aí, como é um processo que, acredito, vai ter desdobramento, não só aqui, mas já está tendo desdobramento nas pesquisas que passam a fazer agora lá na UF, essa pesquisa literal, ela vai estar, de certa forma, me carregando, sendo carregada junto comigo, até o tempo que eu estava carregado agora também até na medida em que isso deixar de ser o que era hoje, dessa mutação, e passar a ser uma outra coisa, porque agora eu me encontro em Angra, e aí sim, dentro de uma outra estrutura analítica e de pesquisa, trabalhando com os classes populares das favelas de Angra, trabalhando agora numa posição de professor, então isso me remete a um outro debate do que seria, então, essa coisa de pesquisa literal, que isso é uma coisa que só fica para o momento de que você está intrinsecamente ligado às suas origens ou à sua capacidade de pesquisar com o cotidiano. E como é um conceito incipiente, eu vou trazer por fim um último debate, o debate da metáfora das chaves, que eu vou deixar para o final, porque eu só consegui chegar até aqui dentro dessa estrutura da tese, exatamente porque consegui o que o doutorado, o que a banca, o que todos esses estudos me fizeram foi retornar ao que eu sempre soube fazer. Eu sempre soube fazer chaves, copiar chaves. E aí eu pude entender o que copiar chaves me ensinou, depois que eu cheguei aqui. Esse processo, essa interatividade. Na verdade, nós nunca temos os segredos das chaves que abrem todas as portas. Na verdade, o que um chaveiro tem são chaves brutas, que não abrem nada. E ele só passa a abrir as portas a partir da interação com outras pessoas, com as chaves de outra pessoa, quando ele consegue copiar o segredo das chaves da outra pessoa e a partir daí entrar não só mais nas suas próprias portas, porque as chaves que ele copiou não abrem mais as suas portas, mas entrar no segredo das portas das outras pessoas. E foi isso que eu fiz o tempo todo aqui. Por fim, para tentar incipientemente tentar mostrar um pouco essa ideia de pesquisa literal, eu vou apresentar um vídeo rápido, que 3 minutinhos, deixa eu ver aqui, não ficar parado, E aí é um vídeo que contou também da cópia de chave de outra pessoa, do professor Anderson Tival, que eu copiei a chave dele, ele me ajudou a fazer esse negócio. Então, é só... Então é? Gente, eu demorei só um minutinho. Isso aqui, Marcos. Mais ou menos faz falta. É interação, é forma de chave. Entendeu? 1993, fudidamente espontâneo, racional.
usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o raio-x do Brasil. Seja bem-vindo. Quando a gente retorna para a escola,
só que agora na condição de professor, e que nos defrontamos com a permanência da profecia. Esse menino não tem jeito. Essa menina não tem jeito. Aquele menino, nós, agora professor, mas que fomos aquele menino que não tinha jeito, grita dentro de nós e não permite que a gente mantenha um comportamento apenas profissional diante de uma reunião que reafirma o estigma posto na profecia. Esse menino não tem jeito. E isso foi o que me impulsionou a pesquisa e a consequente tese de doutorado. Escola favela, favela escola, esse menino não tem jeito. Nessa tese, eu estou defendendo que as metodologias que ora davam conta desse tipo de problemática, especialmente a pesquisação e a pesquisa participante, não davam conta, porque nós, quando retornamos à escola e agora na condição de pesquisa, aprendemos uma coisa na favela, que é manter o corpo fechado, porque não devemos confiar em todo mundo. Ao se deparar com essa situação de recorrência e permanência da profecia, nós somos obrigados a ali abrir o nosso corpo e expor as próprias vísceras e mostrar para professoras e professores, também servidores públicos e concursados que estão naqueles conselhos de classe, de que enquanto nós estivermos ali, nenhuma criança vai ser tratada como meninos e meninas que não têm jeito. Isso faz com que a gente exponha as próprias vísceras. E as consequências são consequências terríveis. Portanto, o tipo de relação que a gente tem com as nossas pesquisas não permite o distanciamento sujeito-objeto, que é uma pedra fundamental do que é considerado pesquisa científica. Para isso, foi necessário criar uma nova categoria metodológica que chamei de pesquisas e pesquisadores viscerais, para que pudesse dar conta. O fundamento dessa categoria, pesquisa e pesquisadores viscerais, está na base dos contextos pesquisados. Se referem, estão conectados com os contextos pesquisados. Por quê? A escola que estamos, naquele momento, como professor pesquisador, analisando e desenvolvendo a nossa pesquisa, não é a mesma escola e o mesmo contexto da escola que vivemos quando éramos estudantes e fomos considerados meninos e meninas que não tinham jeito. As favelas, de onde vêm as crianças, por exemplo, de Niterói,
para a escola em que eu atuava, não eram mais favelas com os mesmos contextos e relações sociais que existiam na favela da época que eu fui criança. A favela da Rocinha não está no mesmo padrão de sociabilidade ou de imposição de comportamentos por grupos estatais, por grupos não armados não estatais, do que uma favela, por exemplo, do Cavalão em Niterói, Morro do Estado em Niterói. Então você tem aí uma diferença que é cronológica, a época em que o pesquisador foi estudante, criança, e a favela em que ele morava era uma favela, e a favela que agora as crianças que chegam à escola, para que ele, como professor, lide com o seu compromisso e o dever de possibilitar que todas as crianças aprendam a ler e a escrever e a dominar os conhecimentos historicamente acumulados e organizados no currículo escolar, não são os mesmos contextos. Mas, segundo a nossa tese, é o fato dele ser um pesquisador visceral que permite que ele, enquanto pesquisador, que carrega os seus contextos, crie os nexos lógicos que amalgamam os contextos que naquele momento, naquela contemporaneidade, estão também se constituindo enquanto favelas. Então, essa é a base da pesquisa visceral